Muito bem, nós estamos aqui para a conclusão do livro de Apocalipse, essa introdução, não é? A conclusão dessa introdução. Já gravamos um primeiro vídeo introdutório, gravamos um segundo vídeo e agora vamos gravar esse terceiro vídeo. O Apocalipse, ele possui 22 capítulos, 404 versos. Ele é o 27º livro na ordem canônica. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos, terceiro é Lucas, quarto é João, quinto é o livro de Atos, sexto é o livro de Romanos, sétimo é o 1 Coríntios, oitavo, 2 Coríntios, nono, Gálatas, 10, Efésios, 11º, Filipenses, 12º, Colossenses, 13º, 1 Tessalonicenses, 14º, 2 Tessalonicenses, 15º livro, 1 Timóteo, 16º livro, 2 Timóteo, 17º livro, Tito, 18º, Filemão, 19º, Hebreus, 20º, Tiago, 21º, 1 Pedro, 22º, 2 Pedro, 23º, 1 João, 24º, 2 João, 25º, 3 João, 26º livro, a Epístola de Judas, e o 27º, o Apocalipse. Desses 27 livros, o Novo Testamento possui 260 capítulos. Nós já gravamos 238 capítulos, resta apenas esses 22 capítulos, 404 versos. O Novo Testamento todo possui 7.959 versos. Aí muita gente pergunta, e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele é maior, ele possui 929 capítulos, 39 livros, 23.214 versos. Somando os 23.214 versos do Antigo Testamento com os 7.959 versos do Novo Testamento, a Bíblia toda possui 31.173 versos e 929 capítulos do Antigo Testamento, com 260 do Novo, 1.189 capítulos, 39 livros do Antigo Testamento, com mais 27 do Novo, forma 66 livros. Assim, nós temos uma ideia da Bíblia toda. Sendo que o Apocalipse, na interpretação canônica, resume todo o cânon do Antigo Testamento. No Novo, são feitas diversas alusões no Apocalipse. Hoje nós vamos falar do esboço do livro. Nesses 22 capítulos, como é que nós podemos dividir o livro, né? Nós podemos ter nesse livro pelo menos 3 divisões. Nós vamos encontrar pelo menos 3 divisões no livro. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que é o Senhor glorificado que anda no meio das suas igrejas. A segunda divisão vai do capítulo 4 ao capítulo 11, que mostra o trono de Deus, o Cordeiro, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas. Depois nós vamos ter do capítulo 12 até o capítulo 22, a terceira divisão, onde revela Deus Pai e Cristo no grande conflito com Satanás. E por último, o epílogo do livro, que vai do capítulo 22, versos 6 a 21, que é a conclusão do livro. O prólogo se encontra no capítulo 1, verso 1 a 8. Então nós temos o prólogo, a primeira divisão, o Senhor glorificado que anda no meio das suas igrejas. A segunda divisão, digno o Cordeiro de abrir os selos e dar o desfecho da história, capítulo 4 até o capítulo 11. A terceira divisão, Deus Pai e Cristo com um grande conflito com Satanás, capítulo 12 ao capítulo 22, e o epílogo, conclusão do livro, capítulo 22, versos 6 a 1. Vamos falar um pouco desse esboço, o prólogo do livro, capítulo 1, verso 1 ao 8. Aí depois nós temos
do capítulo 1, verso 9 ao 3, 22, o Senhor glorificado que anda no meio das suas igrejas. Capítulo 1, João vai ter uma visão do Senhor glorificado entre os castiçais, que representa as igrejas. Depois, capítulo 2 e 3, a mensagem do Senhor às 7 igrejas. Nós também vamos encontrar, na segunda divisão, o Cordeiro é digno do desfecho, a visão majestosa da corte celestial, no capítulo 4, o Deus Criador no seu trono e sua assombrosa santidade, todo o capítulo 4. No capítulo 5, o livro selado e o Cordeiro que foi morto e reviveu e é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Capítulo 6, nós vamos ter a visão do Cordeiro em relação aos 7 selos e as 7 trombetas. Capítulo 6, a abertura dos 6 primeiros selos. O primeiro selo, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo amarelo esverdeado. O quinto selo, o clamor dos mártires. O sexto selo, vai haver um grande terremoto, vai haver um cataclisma cósmico. O sétimo, depois há um interlúdio, os 144 mil, é chamado o primeiro evento parentético. Nós vamos ver as duas multidões, os 144 mil servos selados na terra e a visão dos mártires no céu, capítulo 7, 9 a 17. Aí esse serve de parênteses, serve para criar uma expectação. Aí no capítulo 8 nós vamos ter a abertura do 7º selo. E na abertura do 7º selo há um silêncio de quase meia hora no céu para a expectação da abertura desse 7º selo. E aí vem o toque de 7 trombetas. A primeira trombeta, vai haver saraiva e fogo. A segunda trombeta, um monte em chamas cai no mar. A terceira trombeta, a estrela cai nas águas. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas se escurecem. E aí há um interlúdio. Vem uma águia voando sobre o céu, aonde ela proclama os seus ais, 3 ais, das próximas 3 trombetas que vão tocar. Aí nós temos a 5ª trombeta, gafanhotos atormentados que saem do abismo. A 6ª trombeta, uma cavalaria destrutiva que parte do rio Eufrates. Aí vem um outro parênteses, não é? Um interlúdio, uma injeção de um livrinho celestial que é dado a João. A medição do templo e as 2 testemunhas. E aí, entre a 6ª e a 7ª, depois desse interlúdio, vem a 7ª trombeta, que é onde é a instauração do reino escatológico de Deus, o toque da 7ª trombeta. Aí nós podemos dividir o livro, acaba a segunda divisão do livro, nós vamos ter agora esse cataclisma, esse grande conflito entre Deus Pai e Cristo contra Satanás. Aí nós temos o capítulo 12, a visão da mulher, vai ter o nascimento do Filho Celestial, o primeiro conflito. Vamos ver o segundo conflito, a vitória de Miguel sobre o dragão. O terceiro conflito, o dragão ataca a mulher, que representa o povo de Deus, a nação de Israel ou a igreja, e os seus filhos. Aí nós vamos ter a besta no capítulo 13, que sobe do mar. Depois a besta que sobe da terra. A besta do mar representa os imperadores e o império romano, o poder político. A besta do mar, a besta da terra simboliza o sacerdócio da religião imperial ou falso profeta. Depois, no capítulo 14, nós vamos ter os 144 mil com o Cordeiro sobre o Monte Sião, a visão angelical para se adorar a Deus, o anúncio angélico da queda da Babilônia, a condenação dos adoradores da besta e a bem-aventurança dos mártires, que é a segunda bem-aventurança do livro. Aí depois vamos ter a visão do julgamento vindouro.
entramos então pelo capítulo de número 15, aí tem um parênteses, 7 anjos com as 7 últimas pragas, no capítulo 15, a preparação para as 7 últimas pragas e a sequência final do conflito do capítulo 16, cai as 7 taças da ira de Deus. Na primeira taça aparece chagas que aparecem nos adoradores da besta. Na segunda taça, o mar se torna em sangue. Na terceira taça, os rios e fontes se tornarem sangue. Na quarta taça, o sol queima os homens. Na quinta taça, o reino da besta fica em trevas. Na sexta taça, os reis do Oriente se congregam para a batalha do Armagedon. E na sétima taça, um grande terremoto destrói toda a Babilônia. E agora nós vamos então entrar no capítulo de número 17. O julgamento da grande meretriz, a grande prostituta, símbolo da grande cidade da Babilônia. Capítulo 18, o anúncio e queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Os crentes são exortados a saírem da cidade. Sai dela, povo meu, a lamentação dos reis e mercadores, um ato simbólico sobre a destruição da Babilônia, e aí vem o regozijo no céu, o hino de louvor a Deus pelo seu juízo à grande prostituta. Um hino é celebrado, o Cordeiro Cristo vem com a sua noiva, a igreja, é o auge do conflito. Volta Cristo de forma triunfal, vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Vamos ver a derrota da besta e seus comparsas, e aí nós vamos ter a prisão de Satanás por 1000 anos. Satanás é preso, amarrado por 1000 anos, o reino milenar de Cristo juntamente com os mártires. Depois Satanás é solto para a última batalha, não é? Batalha final. Após ele ser lançado no lago de fogo, vem o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Aí todo aquele que não é achado escrito no livro da vida, a perdição dos ímpios, é lançado no lago de fogo. E vem novos céus, nova terra, e a nova Jerusalém, a nova criação, a noiva do Cordeiro, desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Finalmente, nós vamos ter o epílogo do livro e a conclusão do verso 6 a 21, onde 3 vezes vai falar que Jesus volta. O autor é João, cremos o apóstolo. O tema, a consumação do conflito dos séculos, não é? A consumação do conflito dos séculos, a volta de Cristo, o juízo divino, tudo são temas para o livro do Apocalipse. Data, cerca do ano 95, 96, foi escrito esse livro, alguns chegam a colocar até no ano 98. Vamos para as considerações preliminares. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Ele é singular entre os demais. Ele é, ao mesmo tempo, uma revelação do futuro, uma epístola, 7 epístolas, na verdade, uma profecia e o conjunto dessas 7 cartas. Apocalipse deriva da palavra grega apocalipsis, traduzido por revelação, mostrar aquilo que estava oculto. Nesse caso, é a revelação de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo. O livro é a revelação divina quanto à sua natureza, seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem, uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante do contexto desse livro são revelados no capítulo 1. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo glorificado. Segundo, essa revelação foi comunicada ao autor de modo sobrenatural por Cristo glorificado através de anjos e visões que ele teve
e de um arrebatamento. Terceiro, a comunicação foi concedida ao servo de Deus, a João. A revelação foi dada a Deus para Jesus Cristo e comunicada a João através do anjo. Quarto, João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando ainda exilado na ilha de Pátimos, que se localiza 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Quinto, os destinatários iniciais foram as 7 igrejas da província da Ásia, chamada Ásia Menor, hoje Turquia. As evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como seu autor. Irineu verifica que Irineu e Policarpo conheceu ao apóstolo João e referiu-se a João como escritor do Apocalipse. O Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, o imperador romano, pois os decretos imperiais duravam durante a vida do imperador. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado dominiciano, o qual exigiu que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador originou um confronto entre os que disputavam adorá-lo e os crentes fiéis, que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Destarte, o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa do seu testemunho. A tribulação aparece através do contexto do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 19, 2, verso 10, verso 13, 7, verso 14 a 17, 11, verso 7, 12, verso 11 e 17, 17, verso 6, capítulo 18, verso 24, capítulo 19, verso 2 e capítulo 20, verso 4. Propósito. O propósito desse livro é tríplice. Primeiro, as cartas às 7 igrejas de Apocalipse revelam que ocorria graves desvios do padrão bíblico da verdade e retidão segundo o Novo Testamento em muitas igrejas da Ásia. Éfeso tinha perdido seu amor. Esmirna estava pronto a enfrentar um tempo de tribulação. Pérgamo se encontrava o trono de Satanás. Tiatira havia imoralidade, havia o espírito de Jezabel. Sardes tinha nome que vivia, mas estava morta. Filadélfia, pouca força. E Laodiceia tinha se tornado morna, indiferente, não era nem quente, nem fria, e havia trancado o Senhor para o lado de fora. João escreve da parte de Cristo para repreender a transigência e o pecado dessas igrejas e chamá-las ao arrependimento e de volta ao seu primeiro amor. Tendo em vista a perseguição resultante e o endeusamento do imperador, o livro de Apocalipse foi enviado às igrejas para fortalecer a fé, a firmeza, a fidelidade, encorajar os membros a serem vencedores. Em todas as cartas existe a promessa: aquele que vencer, permanecerem fiéis até a morte. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceiro e finalmente, foi escrito para dar aos crentes de todas as eras a perspectiva divina do férreo conflito que existe entre as forças conjuntas de Satanás nessa revelação e desfecho da história. O Apocalipse revela principalmente os eventos dos últimos 7 anos da segunda vinda de Cristo, quando então Deus intervirá nesse mundo e vindicará seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás, e isto a seguir a segunda vinda de Cristo. Vamos para uma visão panorâmica. A mensagem profética desse livro flui através de figuras e simbolismo dramáticos, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção. Coloca em destaque o papel de Cristo como cordeiro digno que foi morto
e reviveu, e virá com ira para julgar o mundo e expurgá-lo da sua iniquidade. E isso vai acontecer durante o período chamado Grande Tribulação. As outras figuras simbólicas salientes desse livro são o dragão, Satanás, a besta que saiu do mar, o anticristo, a besta que saiu da terra, o falso profeta, que são chamados de trindade satânica, a grande Babilônia, o centro do engano e poderio satânicos, a cidade pela qual ele reina e exerce a sua maldade. Depois do prólogo, há 3 sessões principais. A primeira, capítulo 1, verso 9 a 3:22. João tem uma grandiosa visão do Cristo glorificado no meio dos castiçais, que são as igrejas, a qual comissiona João escrever as 7 igrejas da Ásia. Cada carta contém uma descrição simbólica do Senhor exaltado, visto na visão inicial, uma descrição do estado da igreja, elogio, repreensão ou ambas, advertência às 5 igrejas, exortação para ouvir e arrepender-se e uma promessa a todos os vencedores. A ênfase no número nessa seção indica que as cartas representam uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado à igreja em qualquer lugar e em todos os tempos. A segunda seção principal do livro, capítulo 4 ao capítulo 11, verso 19, contém visões e coisas do céu e da terra, concernentes ao Cordeiro e ao seu papel no desfecho da história. Começa com uma visão majestosa do trono de Deus, da corte celestial, onde Deus está sentado, entronizado em santidade e na luz inacessível, capítulo 4. O capítulo 5 focaliza um rolo selado sobre a consumação escatológica à destra de Deus. E a seguir, na do Cordeiro, que somente esse é digno de abrir e romper os selos e revelar o conteúdo. A abertura dos 6 primeiros selos, capítulo 6, dá continuação à visão iniciada no capítulo 4 e 5. Só que agora o cenário se transfere para a terra. Os 5 primeiros selos revelam os juízos divinos dos últimos dias, conducente ao desfecho do fim. O 6º selo anuncia a ira vindoura de Deus. O primeiro evento parentético do livro ocorre no capítulo 7 e trata dos 144 mil selados na grande tribulação e da recompensa dos santos no céu depois dessa. O capítulo 8 e 9 descreve a abertura do 7º selo, revelando outra série de julgamento, as 7 trombetas. O segundo evento parentético ocorre entre a 6ª e a última trombeta. Esse evento inclui o próprio João, um livro pequeno e 2 poderosas testemunhas na grande cidade. Finalmente, a 7ª trombeta toca, capítulo 11, verso 15 a 19, e propicia uma visão antecipada da consumação e do prelúdio e das cenas finais do mistério de Deus que agora vai se revelar. A terceira sessão, capítulo 12 ao capítulo 22, apresentam um quadro detalhado do grande conflito dos tempos do fim entre Deus e Satanás. O capítulo 12 e 13 revela que os anjos na terra enfrentarão uma conspiração terrível dessa trindade satânica do mal, a saber, o dragão, a besta que sai do mar, o anticristo, a besta que sai da terra, o falso profeta. Os capítulos 14 e 15 são visões que reafirmam os santos, a tribulação, a certeza que a justiça prevalecerá, pois Deus está prestes a derramar sua ira final sobre o povo do anticristo. A revelação detalhada da ira de Deus é vista numa série de 7 juízos, de salvas ou taças, do julgamento, da grande prostituta do capítulo 17 e da queda da grande Babilônia do capítulo 18. A essa altura, haverá regozijo e aleluias no céu ao ser anunciada a ceia das bodas do Cordeiro e a sua noiva. Contudo, o final ainda está para acontecer. João vê o céu aberto,
Cristo saindo montado num cavalo branco como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para derrotar a besta e os seus aliados. A derrota final de Satanás é procedida após uma prisão de 1000 anos e após o reino milenar de Cristo. Durante esse período, Cristo reina com seus santos. A seguir, Satanás é solto por um breve período e logo após é lançado no lago de fogo, aonde se encontram as duas outras bestas, o anticristo e o falso profeta, por toda a eternidade. A profecia apocalíptica termina com a cena do julgamento do grande trono branco e a justa condenação dos ímpios. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Novos céus, nova terra, aparece a nova Jerusalém como uma noiva que desce do céu ataviada para o seu noivo. O livro termina com a advertência para que o homem atenda a sua mensagem e obtenha a vida eterna. 3 vezes no final anuncia a volta de Cristo. O Espírito e a noiva diz: vem, Senhor Jesus. Características especiais. 8 características principais acham-se no Apocalipse. Primeiro, ele é o único livro do Novo Testamento de profecia apocalíptica. Segundo, como livro apocalíptico, sua mensagem é expressa através de símbolos de realidades a respeito de tempos e eventos futuros. Ao mesmo tempo, essa mensagem encerra enigma ou um mistério. Há números em abundância no Apocalipse. Número 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 7000, 12.000, 144.000, 100.000, 200 milhões. O livro destaca em especial o número 7, que ocorre 54 vezes, simbolizando plenitude total ou plena realização. Quarto, as visões se destacam no livro e o cenário frequente muda da terra para o céu e daí para a terra. Quinto, os anjos estão nitidamente associados às visões, decretos e ordens celestiais. Sexto, é um livro que revela ser demoníaco, a atitude de qualquer governante terreno reivindicar divindade para si e Jesus Cristo como o Senhor exaltado e soberano dos reis da terra. Sétimo, o livro reflete o conteúdo das profecias do Antigo Testamento sem citá-las formalmente. Oitavo, esse livro não só é profecia, esse livro também é para nós uma epístola, 7 cartas, e traz uma revelação da pessoa de Jesus. Já que o livro é a revelação da pessoa de Jesus, torna-se necessário falar algumas coisas de Jesus que nós já vamos anunciar. Quanto à interpretação, o Apocalipse é o livro da interpretação mais difícil do Novo Testamento. Os leitores originais provavelmente entenderam sua mensagem sem muita dificuldade. Porém, nos séculos subsequentes surgiram pelo menos 4 escolas principais de interpretação do livro. Assista o vídeo anterior, nós falamos nisso. Mas vou apenas recordar. A escola de interpretação preteritista, que considera o livro e suas profecias que já se cumpriram no contexto original do Império Romano. Segundo, a interpretação historicista, que entende que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da Igreja, partindo de João até o fim da era presente. Terceiro, a interpretação idealística considera o livro como expressão de certos princípios espirituais, sem limitação de tempo. É uma luta constante entre o bem e o mal, através da história, sem se prender em eventos históricos. Quarto, a interpretação futurista, que considera o capítulo 1, Cristo glorificado, que anda no meio das 7 igrejas, o capítulo 2 e 3, o tempo da igreja, o capítulo 4,
começa o arrebatamento e o início da grande tribulação, e do 4 até o 19, período da grande tribulação, e finalmente aí, o vinda de Cristo estabelecendo o seu reino milenar. O livro ainda pode ser interpretado canonicamente como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Como o livro é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo aparece com pelo menos 22 títulos nesse livro. Primeiro, Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1. Segundo, fiel testemunha, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 14. Terceiro, primogênito dos mortos, capítulo 1, verso 5. Quarto, príncipe dos reis da terra, capítulo 1, verso 5. Quinto, alfa e ômega, capítulo 1, verso 8 e capítulo 22, verso 13. Primeiro e último, capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 8, capítulo 22, verso 13. Filho do homem, capítulo 1, verso 13. Filho de Deus, capítulo 2, verso 18. Santo e verdadeiro, capítulo 3, verso 7. Leão de Judá, capítulo 5, verso 5. Raiz de Davi, capítulo 5, verso 5. Cordeiro imolado, capítulo 5, verso 6. Cordeiro irado, capítulo 6, verso 6. Cordeiro apacentador e guia, capítulo 7, 17. Senhor crucificado, capítulo 11, verso 8. Rei dos séculos, capítulo 15, verso 3. Fiel e verdadeiro, capítulo 19, verso 11. Palavra de Deus, capítulo 19, verso 13. Rei dos reis, 19, verso 16. Senhor dos senhores, capítulo 19, verso 16. Princípio e fim, capítulo 22, verso 13. E o 22º, a resplandecente estrela do amanhã, capítulo 22, verso 16. Além disso, outros títulos, como noivo, que aparece no livro do Apocalipse, não é? Então, há vários títulos, e nós, por esses títulos, temos uma revelação da pessoa de Jesus. Há também 7 bem-aventuranças no livro que nós gostaríamos de mencionar. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados que lê. Você deve ler esse livro. Os que ouvem, você deve ouvi-lo. As palavras dessa profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas. Eu e você devemos guardar. Há uma bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Capítulo 1, verso 3. Segunda bem-aventurança, essa se aplica aos mártires. Capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Terceira bem-aventurança, bem-aventurança aquele que vigia e guarda as suas vestes. Capítulo 16, verso 15. Guardemos as nossas vestes espirituais. Quarta bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 19, verso 9. Quinta, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Capítulo 20, verso 6. Sexta, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Capítulo 22, verso 7. E a última, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Capítulo 22, verso de número 14. O número 7 aparece 54 vezes nesse livro, indicando a plenitude, perfeição, completude. Vamos falar de 7 coisas do Apocalipse. 7 igrejas, capítulo 1, verso 4 e verso 20. 7 espíritos, capítulo 1, verso 4. 7 castiçais de ouro, capítulo 1, verso 12, verso 20, 2 e 1. 7 igrejas, capítulo 1, verso 11. 7 estrelas, capítulo 1, verso 16, 20, 2, 1. 7 lâmpadas de fogo, 4, 5. 7 Espíritos de Deus, 4, 5, 5 e 6. 7 selos, capítulo 5, verso 1.
7 pontas ou 7 chifres, 5, 6. 7 olhos, capítulo 5, verso 6. 7 anjos, capítulo 8, verso 2. 7 trombetas, capítulo 8, verso 2. 7 trovões, capítulo 10, verso 3 e 4. 7 cabeças, capítulo 12, verso 3, capítulo 13, verso 1. 7 diademas, capítulo 12, verso 3. 7 pragas, capítulo 5, verso 1. 7 salvas ou taças de ouro, capítulo 15, verso 7, capítulo 16, verso 1. 7 montes, capítulo 17, verso 9. 7 reis, capítulo 17, verso 10. Além disso, há outros 7 que aparecem, que não são totalmente designados diretamente, mas 7 bem-aventuranças, 7 profecias, 7 sinais, 7 coisas novas, 7 qualidades do Cristo glorificado. Nós vamos ver tudo isso no livro de Apocalipse. Acompanhe então esse estudo maravilhoso. Nós já fizemos 2 vídeos introdutórios, primeiro com 24 minutos, segundo com 1 hora, e esse aqui com aproximadamente 36 minutos. São 2 horas de introdução no livro do Apocalipse, que você pode ler, anotar, estudar, mas agora nós vamos entrar para o comentário, capítulo por capítulo, verso por verso. Venha nessa aventura conosco. Lembre-se, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Quem esteve mais uma vez para esse vídeo introdutório, Pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar o nosso canal, mande para os seus amigos, mande para aqueles que querem conhecer melhor o livro de Apocalipse. Tinha muita gente perguntando, pastor, quando é que o senhor vai gravar o Apocalipse? Está aí, está a introdução, assista o primeiro vídeo, o segundo vídeo de 1 hora, o primeiro é 25 minutos, o segundo 1 hora, e esse aqui aproximadamente 36, 37 minutos. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Um beijo no coração de vocês. Amém.